Muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta quinta-feira. Funcionalismo. Governo do Estado anuncia calendário de pagamento dos servidores públicos. Folha será quitada até o dia 14 de fevereiro. Assembleia Legislativa. 55 deputados estaduais tomam posse nesta quinta-feira. Luiz Augusto Lara, do PTB, é o novo presidente do Parlamento Gaúcho. Segurança Pública. SUSEP transfere presos de delegacias para presídios durante a madrugada. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta sexta-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E a gente começa o Jornal da RDC falando sobre o drama dos servidores públicos estaduais. O governador Eduardo Leite anunciou hoje o calendário de pagamento do salário de janeiro do funcionalismo. A previsão é que a folha só seja quitada até o dia 14 de fevereiro. O governador confirmou o parcelamento dos salários. Nesta quinta, receberam os funcionários com ganhos de até R$ 1.100. No dia 11 de fevereiro, recebe quem ganha até R$ 2.250. No dia 12, servidores com salários entre R$ 3.600 e R$ 5.000. No dia 13, serão pagos os salários entre R$ 7.250 e R$ 11.500. E no dia 14, o restante dos servidores. Nós temos força, sim, para superar este grave quadro fiscal. Temos uma agenda clara de enfrentamento e vamos trabalhar além do enfrentamento da situação fiscal do Estado com uma agenda de desenvolvimento econômico que nos possibilite nos tornarmos um Estado mais atraente ao investimento privado e, consequentemente, gerando emprego, melhorando a renda da população e gerando receita também para o Estado, que vai nos ajudar a superar isso. O governo informou que o rombo nos cofres do estado pode chegar a 22 bilhões de reais neste ano, o que dificulta o planejamento para honrar a folha do funcionalismo. Então, nós estamos comunicando hoje que o compromisso que nós temos a partir de agora é até o último dia útil de cada mês, que seria a data originalmente prevista, para se pagar, nós comunicaremos aos servidores em que dia que eles receberão esses salários. Então, o que nós conseguimos nesse exato momento é estabelecer o compromisso, ou seja, o servidor, quando chegar no dia 31 de janeiro, que no caso é hoje, ele saberá, olha, as faixas que receberão o salário de janeiro serão assim. Então, essa divulgação inicial nós já faremos hoje. Aí, no mês seguinte, até o final do mês, falaremos o calendário de fevereiro, de tal forma que os servidores possam saber pelo menos o pagamento daquele mês, que era uma demanda que as pessoas tinham. E hoje, 55 deputados estaduais tomaram posse na Assembleia Legislativa. Com as eleições de 2018, a renovação passou de 50%. 27 parlamentares já eram da casa. Outras 28 cadeiras agora são ocupadas por novos nomes. E quem assumiu a presidência da casa foi o deputado Luiz Augusto Lara. O novo presidente do Legislativo Gaúcho é o deputado Luiz Augusto Lara, o mais votado da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, com cerca de 56 mil votos. O parlamentar já colocou os recursos da Lei Candir como uma das prioridades de seu mandato. A Lei Candir, nós temos já uma decisão do STF que o Congresso deveria regulamentar, até outubro não regulamentou, e o Tribunal de Contas da União agora tem que fazer os cálculos para ressarcimento. Então agora nós vamos pressionar o STF e o TCU para que faça os cálculos, para que a gente possa ter um título executivo, para na hora de termos que discutir o pagamento da nossa dívida, nós termos no mínimo também uma conta homologada pela Justiça para poder negociar. Isso é o que pode nos garantir que o Estado do Rio Grande do Sul não entre em colapso, uma vez que o regime de recuperação fiscal, que seria uma outra alternativa, se não vender o Banrisul não vai acontecer. Eu acho mesmo que não tem que vender o Banrisul. É uma das únicas ferramentas de fomento e disputa muito bem com a iniciativa privada. Ao lado de Lara, foram eleitos os outros membros da mesa diretora da Assembleia para este ano. A primeira vice-presidência fica agora com Zilá Breitenbach, deputada reeleita pela 4ª vez e que prevê desafios neste governo. Hoje a gente gasta mais do que arrecada. É culpa de uma desorganização de 40 anos, não é de um e de outro governador,
E não é culpa do funcionário também, a gente quer colocar, porque nenhum funcionário impediu que se organizasse um plano e um fundo de previdência. E hoje nós temos mais de 10 bilhões por ano de prejuízo, que é pagamento, não é prejuízo, é investimento daqueles que trabalharam no governo. Só que um governo que não tem dinheiro e tem que aportar para a sua aposentadoria mais de 10 bilhões por ano, ele tem que primeiro resolver esse problema. Com as eleições de 2018, mais de 50% da Assembleia foi renovada. 27 parlamentares que tomaram posse nesta quinta-feira já eram da casa. As outras 28 cadeiras são ocupadas por novos parlamentares. É o caso do deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, que pela primeira vez faz parte do Legislativo Gaúcho. É uma renovação pautada por um sentimento que vem das ruas, um sentimento que vem da sociedade, de insatisfação com os rumos que a nossa política vinha tomando. E a votação de novos partidos ou de novos projetos dentro de partidos é um resultado disso, né? As pessoas estão cansadas dessa mesma velha maneira de fazer política, dessas mesmas ideias que vêm atrasando e represando o crescimento do nosso estado, e a gente está aqui para dar nossa contribuição nesse caminho. Outro nome da renovação é um conhecido torcedor gremista, o Gaúcho da Geral, que aposta em pautas definidas durante o mandato. Vai ter muito trabalho novo, muitas ideias novas, e a gente quer fazer parte dessa mudança. Então a gente vem com muita vontade, muita sede de mostrar algo diferente, né? E trabalhando em cima do pequeno agricultor, né? Do esporte como meio de inclusão social, né? Trabalhando a cultura gaúcha também para resgatar valores hoje perdidos, né? Então essa é as nossas causas aí que a gente vai batalhar bastante e defender com muita honra. Quem está de volta após 16 anos fora da Assembleia é Luciana Genro, única representante do PSOL. Acho que o principal desafio é colocar na pauta da Assembleia Legislativa as soluções para a crise do Estado que não passem pelas mesmas de sempre, né? As mesmas que todos os governos recorreram, a privatização e o arroxo no funcionalismo e a retirada de direitos. É pautar o problema da dívida do Estado, é pautar os benefícios fiscais e a falta de transparência, é pautar a Lei Candir e a falta de ressarcimento do Estado, a nossa perda de ICMS, enfim, é mostrar que existe sim alternativas para que não sejam os servidores e o setor público que pague a conta dessa crise que realmente é muito grave. O número de representações partidárias aumentou de 13 bancadas para 17. Um dos partidos que antes não tinha ninguém no parlamento e agora ocupa 4 cadeiras é o PSL. Inclusive, dos 55 deputados eleitos, 2 desse partido tiveram o maior número de votos. O campeão foi o tenente-coronel Zuco, com mais de 166 mil. Fico muito feliz pela essa votação, já tinha comentado em outras oportunidades, é uma responsabilidade ainda maior e o desafio é de realmente unir o parlamento em prol das ações. O nosso estado está desacreditado, os gaúchos estão chateados com uma crescente violência, com uma economia fragilizada, e eu espero que a gente deixe de lado um pouco essas questões de sigla e sim que a gente tenha a união para que as ações e que os projetos sejam em prol do Rio Grande, de forma coletiva e não individual. Que faça um bom trabalho, então, para o desenvolvimento do nosso estado. E agora a gente muda de assunto. A Superintendência de Serviços Penitenciários realizou nesta madrugada uma operação para transferir presos que estavam superlotando delegacias para presídios. A SUSEP encaminhou 42 presos de delegacias para o sistema prisional do estado. Foram relocados 11 detentos de Canoas, 15 de São Leopoldo e 16 de Novo Hamburgo. A SUSEP promoveu a abertura de 130 vagas em um presídio na região metropolitana, mas não detalhou qual casa prisional. Em dezembro do ano passado, uma decisão da Justiça proibiu o uso de viaturas policiais como meio de custódia de pessoas detidas no estado. E o calor tem sido escaldante durante toda essa semana aqui em Porto Alegre. E quem sofre ainda mais com essa situação são os moradores da Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, que estão sem água desde domingo. Hoje houve um novo protesto para pedir solução para o DEMAI. Este já é o segundo protesto nesta semana, realizado pelos moradores da Lomba do Pinheiro, na zona leste da capital gaúcha. Durante a tarde desta quinta-feira, algumas pessoas se reuniram na rua e fizeram alguns cartazes, reivindicando uma solução para o problema da falta d'água. Nós queremos água!
Nesta semana, o DEMAI informou que o problema se deu porque a estação de tratamento Belém Novo trabalhou com produção reduzida por excesso de coloração na água. E a previsão era de que a água voltasse ainda na terça-feira. Mas os moradores seguem reclamando e já estão há 5 dias sem água. E a Defensoria Pública realizou um acordo com o DEMAI, onde ficou acertado a imediata suspensão da cobrança das faturas referentes ao consumo de água do mês de janeiro até a regularização do serviço aos moradores afetados. Ficou acertado ainda que o tempo de permanência dos caminhões-pipa deve se estender. Serão 3 caminhões no início da manhã e mais 3 no final da tarde. E o Hemocentro do Rio Grande do Sul, mais uma vez, pede ajuda e a solidariedade de todos. Nessa época do ano, de férias, muita gente aproveita para viajar e os estoques de sangue ficam abaixo da média. A principal necessidade é o sangue O negativo. Qualquer tipo de sangue é bem-vindo. Uma só doação pode salvar até 4 vidas. E o Hemocentro do Estado está com os estoques baixos. Por isso, quem estiver por Porto Alegre e puder colaborar, pode ir até a Avenida Bento Gonçalves, número 3722, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 6 da tarde. E para realizar a doação, é preciso que a pessoa esteja em boas condições de saúde, tenha entre 16 e 69 anos, precisa pesar no mínimo 50 quilos, não pode ter ingerido bebida alcoólica nem ter fumado até 2 horas antes da doação. E é preciso também estar alimentado e levar um documento de identidade com foto. Estudantes interessados em concorrer a bolsas em instituições particulares de ensino superior já podem fazer a inscrição no programa Universidade para Todos, o ProUni, pela internet. O prazo vai até o dia 3 de fevereiro e nessa edição o ProUni vai oferecer cerca de 250 mil bolsas de estudo em 1.200 instituições de ensino. Podem participar aqueles que fizeram o Enem de 2018, alcançaram no mínimo 450 pontos e não tiraram 0 na redação. Todas as informações estão disponíveis pelo site prouni.mec.gov.br, que está aparecendo aí na tela. E no próximo bloco, a gente mostra uma operação policial que começou nesta quinta-feira contra maus tratos de animais. Agora faz 25 graus aqui em Porto Alegre. Nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDC TV Digital. E claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E começou nesta quinta-feira uma operação policial de combate aos crimes de maus tratos aos animais. A partir de hoje, a ação será permanente. Hoje, os policiais encontraram 30 cães e diversos pássaros silvestres em uma residência na cidade de Canoas, na região metropolitana, que funcionava como um criadouro clandestino. De acordo com a investigação, o local onde os animais foram apreendidos tinha condições precárias, sem controle de pragas, vacinação e sem responsável técnico. A polícia também encontrou objetos que funcionavam como relhos de confecção artesanal, que possivelmente eram utilizados para bater nos animais. Uma pessoa que foi identificada como responsável por manter os animais em cativeiro vai responder judicialmente com base na Lei de Crime Ambiental. A ação, que teve início nesta quinta-feira, vai ser implementada permanentemente nos municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Eldorado do Sul, Guaíba e Nova Santa Rita. Denúncias sobre maus tratos de animais podem ser repassadas pelo telefone 51 3472 2645. E depois de mais uma tarde de calor intenso, a chuva chegou ao Rio Grande do Sul no fim do dia. Alagamento e transtorno em Porto Alegre e região metropolitana.
Por volta das 5 horas da tarde, o tempo fechou e as nuvens de chuva se formaram rapidamente. O temporal alagou ruas em várias regiões da capital e deixou o trânsito bem congestionado. Na Freeway, a visibilidade ficou prejudicada e os motoristas precisaram redobrar os cuidados. Já em Alvorada, na região metropolitana, em menos de 10 minutos, a Avenida Piratini ficou alagada. Na parada 48, este homem aproveitou para se refrescar, deitou no asfalto e tomou um belo banho de chuva. E hoje o dia foi mais uma vez de calorão na capital dos gaúchos. As temperaturas chegaram a 39 graus. E no final da tarde, como a gente viu agora, um temporal atingiu Porto Alegre e diversas regiões do estado. Amanhã o dia será de muita chuva no Rio Grande do Sul e até risco de temporal. Em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, a sexta-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e também à noite deve chover. As temperaturas variam entre 24 e 39 graus. Na Serra Gaúcha, a sexta-feira será de instabilidade. A mínima é de 22 graus. A máxima atinge os 31. Durante o dia, o sol pode até aparecer entre nuvens. E a qualquer momento, a possibilidade de chuva rápida. Em Passo Fundo, no noroeste do estado, o dia deve ser parecido. Também terá a presença do sol, com a máxima chegando aos 33 graus. Mas pode ocorrer pancadas de chuva no resto do dia. Em Erechim, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Sol pela manhã e chuva durante a tarde e a noite. E no litoral norte, a variação térmica será de 10 graus nesta sexta-feira. Em Capão da Canoa, mínima de 24 e máxima de 34 graus em um dia com sol. À tarde e à noite, podem ocorrer pancadas de chuva. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC e a gente começa falando sobre o tricolor. O Grêmio que joga neste momento na Arena e já comemorou, aí você está vendo o lance, um gol do Everton, que foi logo no início do primeiro tempo. O jogo começou às 9h15, então 1-0 para o Grêmio, a bola continua rolando. E quem nos traz agora mais informações é o repórter Pedro Oliveira, que está diretamente lá na Arena. Boa noite, Marcelo. O Grêmio vai enfrentando o São Luís de Juí na noite de hoje com quase 10 mil torcedores no estádio. O time que está em campo é quase o mesmo que jogou contra o Juventude na última rodada. A diferença fica por conta do goleiro. Paulo Vitor é o titular hoje, ao contrário de Júlio César, que jogou contra o Juventude na última rodada. O argentino Walter Montoya está no banco de reservas do tricolor e ao decorrer do segundo tempo pode fazer a sua estreia com a camisa do Grêmio. O zagueiro Walter Kahneman, que teve uma longa conversa com o presidente Romildo Bolzan Júnior ontem, depois do treino, não foi relacionado para a partida de hoje. E aí vários rumores começaram a ligar ele ao futebol argentino. O presidente Romildo, na sua chegada ao estádio, negou qualquer tipo de negociação e fala que ele continua com a camisa tricolor. Uma vitória do Grêmio hoje deixa o time na primeira posição do Campeonato Gaúcho, esse jogo que encerra a quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Uma vitória deixaria com 10 pontos, na liderança isolada do Campeonato Gaúcho. Direto aqui da Arena do Grêmio, Pedro Oliveira com as informações do tricolor. Marcelo. Muito obrigada, Pedro. E agora a gente confere os destaques do Internacional. Tudo bem, Marcele? Pois é, tarde de representação do Internacional aqui no CT Parque Gigante, depois do empate de 1-1 na noite de ontem na cidade de Veranópolis. E além de conquistar apenas um ponto na noite de ontem, o Internacional trouxe uma perda muito importante para o próximo jogo. O atacante William Potker teve lesão no nariz confirmada e fica de fora do próximo confronto. Essa lesão devido à disputa contra o meio-campista Caio, que foi expulso da partida. O próximo jogo do Internacional é diante do Brasil de Pelotas, na próxima segunda-feira no estádio Beira-Rio, às 8h40 da noite. O Brasil de Pelotas, o chavante, é o lanterna do Campeonato Gaúcho e o Internacional apenas o 7º colocado com 4 pontos. E buscando um recomeço no Campeonato Gaúcho, os titulares fizeram apenas um treino regenerativo hoje dentro do CT, enquanto os reservas, os jogadores que não atuaram junto com aqueles jovens da transição, foram ao campo, mesmo com o temporal, realizar atividades físicas. E foi o autor do gol de ontem, Nico Lopes, que conversou com a imprensa hoje e disse o que o Internacional tem que fazer diferente para no próximo jogo conquistar os 3 pontos. Sí, a gente se cobra muito porque o Inter é muito grande, não é acostumado a perder. Eu não gosto de perder, meus companheiros também não. Nos cobramos muito e vamos melhorar. Agora, a segunda, temos um jogo importante aqui no Beira-Rio. Vamos ir pela vitória
ter sequências de vitória. E depois das informações do esporte, vamos à análise de João Batista Filho. O atacante Nico Lopes acaba de dar uma declaração no CT Parque Gigante, afirmando que até está bem pela ponta direita, mas prefere jogar centralizado, atrás do centroavante. Ora, para um cara chegar numa entrevista coletiva e dizer isso, é óbvio que tão feliz assim ele não está. É verdade, o Nico não fez nenhum tipo de crise, ele está bem e para mim é a única coisa boa que se salva nesse começo de temporada do Internacional. Mas é um fato que o Odair, que teve tantos méritos no ano passado, encontrando a zaga titular, dando chance para o Iago quando ninguém imaginava que pudesse ter ali um lateral, Dourado voltando a jogar, Patrick como um terceiro volante que chegava no ataque, e o próprio D'Alessandro já mais para o final do Brasileiro reencontrando soluções. O Odair precisa se reinventar, porque nesse ano ele não está tendo sucesso. Aliás, por falar em sucesso, não me preocupam os resultados do Gauchão, e sim as atuações. O que importa é a Libertadores, e ela está a cada dia, a cada minuto, mais perto. E o Inter não está conseguindo jogar bem. Para fechar, uma última ainda. Sobis bateu o pênalti. Tudo bem. O problema foi bater da forma que bateu, displicente, quase com uma pitada de arrogância, porque atacante do Inter tem que saber finalizar, não importa se é o Nico, se é o D'Alessandro ou se é o próprio Rafael Sobis. Sobre o Grêmio, algumas negociações em andamento. Madison no Atlético Paranaense alivia a folha, 140 mil. Ótimo negócio, não tenho o que falar, até porque não estava jogando por aqui. Rafael Thierry foi para o Sport, assim como o Caio, porque ambos também não teriam espaço. O Grêmio que tentou o Luan Pérez, zagueiro que estava na Bélgica, ex-Fluminense, Ituano, enfim, alguns times do interior aqui do Brasil, e não conseguiu. Vai ter que ir, pelo menos até o momento, com o que tem, apostar na base. E esta é a grande virtude do presidente Romildo, que o Inter, aliás, não tem. O Inter não aposta na base e o Grêmio sabe fazer isso nos últimos anos com maestria. E agora uma informação de última hora, o Grêmio, que está jogando nesse momento na Arena, como a gente viu há pouco, ampliou o placar. É isso mesmo, segundo gol foi de Marinho, então 2-0 para o Grêmio. E o programa Cruzando as Conversas de hoje vai abordar o tema As Mulheres na Segurança Pública. A apresentação é do jornalista Ricardo Azeredo. Não perca! E o Jornal da RDC fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite. Fique agora com o Cruzando as Conversas. Até amanhã. Tchau, tchau.